Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sempre, vocês sabem disso. Hoje eu vim contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo no mês de março. Bom, tô de cara lavada mesmo, porque ultimamente eu não tenho usado muita maquiagem. E se você não tá entendendo nada sobre esse cabelo aqui, volta um pouquinho aí e vai assistir o vídeo que saiu na terça-feira, que eu mostrei tudo pra vocês sobre esse cabelo. Então, depois que você acabar de assistir isso aqui, você corre lá pra você assistir o outro também. Mas, por enquanto, senta aí que lá vem história, viu? Como vocês já viram pelo título, eu tive um pequeno acidente no mês passado. E eu vim contar pra vocês um pouquinho, né, dos detalhes do que aconteceu. Bom, no dia 13 de março de 2022, no mês passado, dia do aniversário da minha mãe, inclusive, nós tínhamos marcado de ir pra casa da minha sogra, porque a minha sogra faz aniversário dia 10 de março, então a gente ia comemorar todo mundo junto. Mas aí, como minha mãe faz aniversário 2 vezes no ano, ela faz em fevereiro e em março também, porque ela nasceu em um e foi registrada no outro, a gente ia todo mundo pra lá pra comemorar num dia só, né, no domingo, que era o dia 13 de março. Só que, antes de a gente combinar isso tudo, os amigos do Wanderson, do trabalho do Wanderson, já tinham combinado de ir para uma partida de paintball. Então eles tinham marcado exatamente para o dia 13 de março, só que seria na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Então daria tempo da gente ir, mesmo se fosse acontecer mesmo um churrasco lá na casa da minha sogra, dava tempo da gente ir porque seria cedo. Só que aí, como a minha mãe, ela decidiu ir também, a gente estava pensativo se a gente ia ou não. A gente estava muito pensativo nisso ainda, não tinha certeza se a gente ia mesmo. Só que, na última hora, minha mãe desistiu de ir, ela não quis mais ir, e então nós iríamos mesmo assim, porque iríamos comemorar o aniversário da minha sogra. Só que, se minha mãe fosse comigo, eu não iria pro paintball, eu iria direto pra casa da minha sogra, pra poder ficar por lá com ela e tudo mais. Só que como ela desistiu de ir, a gente falou, não, então vamos pro paintball rapidinho, e depois a gente vai pra casa da minha mãe. O Vanso disse, eu falei, não, então tudo bem. Só que aí eu não iria jogar, gente. Durante a semana a gente tava vendo direitinho se a gente ia ou não, como eu falei pra vocês. E aí eu descobri que as esposas dos amigos dele também iriam, só que elas também iriam jogar, só que pra gente elas não iriam jogar, só que ia jogar eram os meninos. Só que como eu descobri que elas iam jogar, eu sempre gosto de participar das coisas e eu sempre quis ir no jogo de paintball, falei, não, já que as meninas também vão jogar, então eu vou jogar também. Porque pra mim era uma coisa só de homem, então eu não queria me meter, né? Mas eu pensei, já que as meninas vão jogar, então partiu, vamos jogar também. Só que a gente já chegou lá atrasado, era pra chegar às 9 da manhã, a gente chegou às 10h30, e como a gente, normal, né, que a gente sempre chega atrasado nos rolês. Só que como a gente chegou atrasado, o pessoal, quando a gente chegou, eles já tinham visto a arma, tava todo mundo uniformizado já, com as roupas, e já tinham escolhido a arma e tal, tava de capacete, de colete, e aí a gente ia ter que esperar pra jogar na próxima partida. Então quem morresse, né, quem morresse no jogo, ia saindo pra gente poder entrar. Só que aí sobrou uma vaguinha e o Vandes conseguiu ir primeiro, então eu fiquei esperando pra entrar na segunda partida. Nisso eu tava super ansiosa pra começar a jogar, e aí eu fiquei só observando ele, estava doida pra entrar, até que um rapaz morreu e chegou a minha vez de entrar. Aí que começou tudo. Ele tinha me dado o capacete dele, que como ele saiu, eu fiquei com o colete dele, fiquei com o capacete dele. E beleza, só que o capacete que ele me deu, que ele estava usando, era um pouco grande. E assim, gente, não sei vocês, mas quando eu cismo com uma coisa, eu quero aquela coisa. Não sei por que eu quis aquele capacete. Porque tinha outro capacete que era um pouco menor. Mas como eu tava com um colete preto e o outro capacete menor era verde, falei, não, eu quero ficar toda de preto. O colete era vermelho ou era preto? Eu acho que era preto. Meu colete era preto, do Wanderson que era vermelho. Eu tava no time oposto dele, isso mesmo. O do Wanderson era vermelho e o meu era preto. Então eu não queria o capacete verde, eu queria o capacete preto pra ficar tudo igual. Enfim. E aí eu fiquei com um capacete um pouco grande. E nisso, o rapaz, o dono lá do jogo, me ajudou a apertar o capacete. Ele apertou aqui atrás pra mim e eu fui pro jogo, gente. Beleza. Comecei a jogar e até então o capacete estava ok. Comecei a jogar e tal, foi muito legal. Até que aquela arma do paintball, ela tem um gás, né? O meu gás acabou. Nisso que o meu gás acabou, eu tive que voltar. E quando a gente sai do jogo, no meio do jogo, tem que levantar a arma e tal. Quem já jogou, quem já foi no jogo de paintball sabe. Então eu saí com a arma levantada pra poder ir lá fora pra trocar o gás. E nisso eu fui, troquei o gás e tudo mais. Tá. Voltei pro jogo. Só que quando eu estava voltando pro jogo, eu tinha mexido no capacete. E o capacete estava um pouco apertado. Acho que eu pedi eu acho que foi isso. Eu pedi novamente pro rapaz apertar pra mim, que eu não tava conseguindo. Só que nisso ele apertou demais. Então, quando eu fui jogar, quando eu voltei pro campo,
O capacete estava muito apertado na minha cabeça. Eu contando todos os detalhes pra vocês entenderem como que foi o dia, como que foi esse momento. E aí, beleza. Eu saí, eu tava num canto do campo. Só que quando eu voltei, que eu já tinha ido lá trocar o gás, eu voltei, quem já tava lá era a equipe adversária. Então o Wanderson estava lá. Então a equipe do Wanderson estava lá no lugar onde eu estava. E eu olhei e falei, putz, eu vim aqui no canto errado, eu vim no meio do povo. E aí eu tinha mexido na máscara. Como a minha máscara estava muito apertada, enquanto eu estava andando, eu mexi atrás. Nisso ela frouxou muito. Minha máscara ficou muito frouxa. E eu falei, vou abaixar em algum lugar pra eu poder arrumar a máscara. E aí, como o lugar onde eu estava tava cheio do pessoal do grupo oposto, eu fiquei muito nervosa. Então eu fui me abaixei em um canto um pouco longe deles, porque como era cheio de mato, campo, eu achei que ninguém tava me vendo, eu achei que eu estava escondida mesmo. E aí, nesse momento, eu abaixei, falei, vou ajeitar a máscara rapidinho. Nisso que eu mexi na máscara, ela baixou pra cá, pro meu nariz, ela caiu. E, cara, foi nesse exato momento que a máscara caiu, que eu tomei um tiro de paintball no meu olho. E aí começou o desespero, gente. Só de lembrar, dá vontade de chorar. E aí, quando minha máscara baixou, né, que eu levei o tiro no olho, foi instantâneo, foi muito instantâneo. Na hora, eu já tava enxergando tudo preto desse olho, né, que foi onde atingiu. E eu já comecei a ficar desesperada, já comecei a gritar loucamente, gente. Eu lembro que eu berrava, assim, eu gritava muito, eu falava, meu olho. Foi horrível. E aí eu sabia que eu tava com ele aberto, mas eu não tava enxergando nada. E aí eu passei a mão, assim, e quando eu olhei pra minha mão, tava com sangue, e aí eu fiquei mais desesperada ainda. E vendo tudo preto, e meu olho, ele inchou automaticamente, foi instantâneo, ele ficou muito inchado e eu enxergando nada. E o Wanderson veio pra cima de mim e eu gritando, falei, eu não posso ficar cega. Porque na hora eu só lembrava da minha mãe. Quem me conhece sabe que a minha mãe também perdeu a visão, mas o dela foi por conta da diabetes, então eu conheço toda a luta, toda a história, eu lido com isso todos os dias e eu só pensava, eu não aceito isso, eu não posso ficar cega também. Foi muito difícil aquele momento, sabe? Não desejo isso pra ninguém. E chegou um momento que eu tava até aceitando já, sabe? Eu falei, Deus, se for isso mesmo, se eu tiver que ficar cega, eu agradeço a ti por isso, sabe? Porque eu sei que Deus não dá fardo nenhum maior do que a gente possa suportar, então eu já tava aceitando. Aí o Wanderson veio, me pegou, me levou pra fora, e nisso o jogo parou, né? Todo mundo veio pra cima de mim, o dono do local ficou desesperado, disse que isso nunca tinha acontecido. E aí, lá fora, minha pressão já é baixa, então eu fico nervosa, assim, desse nível. A minha pressão abaixa mais ainda, então eu tava achei que eu fosse desmaiar na hora, deu uma sensação muito ruim, ainda mais que quando eu abri os olhos eu não enxergava, então eu ficava mais nervosa ainda. E nisso o Wanderson tentando me acalmar, falando comigo. E o rapaz pegou água gelada e jogou água gelada no meu olho, foi limpando e eu não tava enxergando nada. E aí todo mundo em cima e tal, beleza. E aí a gente ia pagar pra poder ir embora, chamamos o Uber pra ir pro hospital. Porque tava sangrando e eu precisava ir pro hospital, eu não sabia se ia ter que levar ponto. Até então eu nem passava pela minha cabeça que eu teria que levar ponto no olho. Até que, enquanto a gente tava aguardando o rapaz ligar a maquininha pra gente conseguir pagar e ir embora, eu fui tentando abrir um pouco. Aí os rapazes pegaram gelo pra mim e eu fui colocando gelo em cima. E eu fui tentando abrir. E eu lembro, lá no local tinha um campo de futebol também. Então eu lembro que eu abri um pouquinho os olhos e eu consegui ver os jogadores. E eu pensei, graças a Deus eu não tô cega, eu tô enxergando, graças a Deus. Eu só consegui agradecer a Deus, sabe? Senhor, muito obrigada por eu estar enxergando. E aí eu fui pro hospital de lá. E eu sou muito medrosa, gente. Sou muito medrosa pra esse negócio de agulha, de tudo isso, de tomar ponto. Nossa, eu nunca imaginei tomar ponto na minha vida. E aí eu cheguei lá no hospital e eu descobri que eu teria que tomar ponto nos olhos. E eu fiquei no olho. E eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu já sou cagona. Eu falei, meu Deus, vou ter que levar ponto. Eu cheguei até a falar pro Wanderson, não deixa eles me darem ponto, eu não vou levar ponto, eu não vou ficar no soro, porque eu tenho muito medo. E ele falou, não, pode deixar, eu não vou deixar, ninguém te dá ponto.
E aí, quando a médica falou que eu teria que tomar, ela falou pra mim assim, vai ser um ponto só, vai ser só um pontinho, vai ser pouca coisa. E ela me convenceu que seria pouca coisa. No final das contas, eu tomei 6 pontos. Mas isso é porque era pra ser só um. Até então, eu já tava um pouco mais tranquila com relação à minha visão, porque eu vi que eu tava enxergando. Mas eu tava me sentindo muito mal, porque eu tinha saído de casa sem tomar café. A gente não tinha tomado café, a gente achou que seria rápido, né, que nada disso teria acontecido. E aí eu saí sem tomar café e pelas horas que já eram, eu tava me sentindo muito mal, porque a minha pressão já tava baixa e eu não tinha comido nada. A gente parou pra comer um salgado na rua, parece que eu não comi nada, então eu tava me sentindo muito mal. E aí eu tomei o ponto super rápido, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu não tenho plano de saúde, então eu precisei ir pro hospital público, e aí graças a Deus, eu consegui atendimento no primeiro que eu fui. Eu consegui que as meninas me atendessem, consegui encontrar médico, consegui ser atendida, assim, muito rápido, graças a Deus. Então, elas deram um ponto, foram conversando comigo, eu nem senti anestesia, não senti ponto, não senti nada, graças a Deus, sabe? Mais uma coisa que Deus me livrou foi de sentir essa dor do ponto, né? E depois o que demorou um pouquinho foi pra dar o bendito da receita, a bendita da receita dos remédios que eu teria que tomar. E aí demorou pra caramba, eu passando mal a beça no hospital, não conseguia ficar lá. Gente, e uma emergência de um hospital é horrível, né? A gente fica lá com um problema e daqui a pouco chega outra pessoa com outro problema maior do que o seu. Aí chegou gente todo ralado de moto, outra pessoa com a cabeça aberta. Nossa, é horrível você ficar numa emergência de um hospital. E aí eu não tava aguentando mais ficar lá, porque eu tava com a minha pressão baixa, que eu não tinha comido nada e tava nervosa. Quanto mais chegava a gente, assim, mais nervosa eu ficava. E nada do médico liberar minha receita. E aí eu já tava indo embora e eles viram que eu tava passando muito mal. Eles correram um pouquinho, conseguiram me dar a receita. A gente chamou o Uber pra ir embora. E aí, como o local e o hospital era mais próximo da casa da minha sogra do que da minha, a gente preferiu. E a minha mãe também, ela tem diabetes, tem pressão alta, um monte de coisa. Eu falei, não, nem liguei pra ela. Eu sumi mesmo durante o dia, nem avisei nada. Porque se eu falasse pelo telefone, era capaz dela ficar passando mal em casa sozinha. Então eu não falei nada, fui pra minha sogra. E de lá, o pessoal também ficou super, assim, nervoso, porque eu cheguei com um olho desse tamanho. E aí lá eu tomei banho, minha sogra ajudou o Wanderson a cuidar de mim. Foi maravilhosa comigo também, assim como o Wanderson foi. E lá eu consegui me acalmar, tomei o remédio direitinho, o Wanderson já comprou o remédio que tinha que comprar. E depois eu comi, depois que eu comi eu melhorei muito essa questão que eu tava sentindo, porque minha pressão tava muito baixa. E é isso, depois a gente veio pra casa. E aí, na segunda-feira à noite, no dia seguinte à noite, eu comecei a perceber que eu não tava enxergando muito bem. Na verdade, meu olho tava muito embaçado e eu tava enxergando uma sombra no meu canto direito. Como se fosse na visão periférica, como se tivesse tudo escurecido. Eu tava assim, eu não tinha percebido antes porque tava muito inchado. E na segunda noite eu já consegui perceber. E aí eu fiquei muito desesperada. Eu chorei demais. Falei com o Wanderson, falei, nossa, tem uma coisa errada. E aí bateu aquele desespero todo de novo. E aí na terça-feira a gente saiu de manhã pra procurar um oftalmologista. E eu consegui achar um, gente. E assim, nessa questão de atendimento, graças a Deus, o lugar... quando eu fui tomar o ponto, no primeiro lugar que eu fui, eu consegui achar o ponto. Consegui achar um médico que fizesse isso direitinho. No primeiro lugar que eu fui de oftalmologista, eu consegui ser atendida, mesmo sem estar marcada, eu consegui um horário de encaixe. Então Deus abriu as portas, assim, desde o início pra mim, com relação a atendimento. E aí na terça-feira a gente já conseguiu fazer atendimento com o Dr. Fábio. E aí ele disse pra mim que aparentemente estava tudo bem, não tinha nada muito grave aparentemente, mas que ele falou pra mim que eu tava com 3 graus de miopia, algo que eu não tinha antes. Eu não sei, o que tinha acusado no meu exame antes foi hipermetropia e astigmatismo, e não eram 3 graus, era menos. E aí ele disse pra mim que eu tava com 3 graus de miopia. Então eu não sei se o meu exame anterior estava errado ou se isso aconteceu após a pancada. Só que eu acredito que hoje eu não esteja mais com esses 3 graus, porque eu não enxergo mais tão embaçado como eu estava enxergando antes. A vista já clareou um pouco, ainda está embaçado, não enxergava desse jeito antes, agora eu estou enxergando bem embaçado, principalmente de longe. Mas eu acredito que não é mais 3 graus. Acredito que tenha baixado um pouco. Beleza, até então tudo bem que isso um óculos resolve. Ele fez os testes comigo lá das lentes, eu consegui ler, consegui enxergar. Só que ele me encaminhou para fazer 2 exames.
Um era mapeamento de retina e o outro era uma ultrassonografia pra saber se a retina tinha descolado e tudo mais. E aí foi um outro desespero, gente. Meu psicológico ficou abaladíssimo, porque a minha mãe tem tudo isso, descolamento de retina, sangramento, tudo isso minha mãe tem. E isso passava um filme na minha cabeça, assim, gigantesco. Quando ele falava retina, eu ficava assim, meu Deus, não é possível, não é possível que eu vou ter isso também. E aí, no dia do exame, foi um outro desespero. Foi na terça-feira que eu fui atendida com esse doutor Fábio, que pediu os exames. E aí, lá mesmo, eu já consegui ligar e marcar pra sexta-feira os exames. E aí, na sexta-feira eu fui lá. Foi um outro desespero, porque a doutora falou pra mim que eu não conseguia ver direito pela periférica, porque a minha vista meu olho estava com sangue. Tinha sangramento dentro do meu olho, e aí foi mais um desespero, gente. E assim, mano, é muito louco você pensar na possibilidade de você ficar cega, sabe? E a doutora falou pra mim, faz repouso, não pega peso, não faz esforço de nada, assim, toma muito cuidado pra gente não ter um descolamento de retina. Então, até então, ela não disse pra mim que a retina estava descolada, até porque eu acho que se tivesse descolada, eu não estaria enxergando tanto quanto eu tô, porque eu tô enxergando. Só que eu ainda vejo hoje essa sombra no meu cantinho aqui, sabe? No cantinho do olho, na visão periférica. Eu ainda vejo essa sombra, só que eu acredito que ela está menor do que estava no início. Eu consigo sentir um pouco que ela está diminuindo. E aí ela disse que eu estava com essa sombra, que essa sombra estava no meu olho por conta do sangramento. Era o sangue que estava na frente. E aí a tendência do meu corpo é absorver esse sangue para que ela conseguisse ver o que aconteceu por trás. Ela não conseguiu ver se teve um rasgo, se teve... O que aconteceu, sabe? Para que tivesse esse sangramento. E aí ela disse que a gente precisaria esperar o corpo, o meu organismo absorver esse sangue pra gente poder saber de fato o que aconteceu. E aí ela passou um outro exame, que é uma angiografia, que aí consegue ver um pouco mais a fundo, atrás desse sangramento, o que aconteceu. E aí eu tô pra fazer essa angiografia ainda, por enquanto eu tô só acompanhando mesmo, que ela pediu pra eu acompanhar com o mapeamento e com a ultrassonografia, pra fazer o acompanhamento da evolução mesmo do olho. E aí, gente, é isso. Eu dei todos os detalhes pra vocês. E a situação atual é essa. Eu tô aguardando ainda o meu organismo absorver direitinho todo esse sangramento. Tô aguardando ainda tô passando por esse processo, ainda tenho mais exames pra fazer, ainda tenho mais coisas aí pra viver, mas eu acredito que Deus, ele tá me guardando. Eu peço isso pra ele todos os dias, e é ele quem tem me mantido assim, calma. Ele e o Wanderson, porque assim, gente, o Wanderson, ele não deixa em momento nenhum eu ficar desesperada, ele sempre me acalma, me tranquiliza, me passa uma paz surreal. Então eu agradeço muito, muito a Deus pela vida dele, pela vida da minha mãe, pela vida da minha sogra, que me ajudaram demais, assim, nesse início. E o Wanderson, principalmente, que tá aqui comigo todos os dias. Eu tenho foto, então eu vou deixar pra vocês aqui uma foto de como ficou. Assim que eu tomei o ponto, como tava bem inchado, tava parecendo que eu tomei um soco no olho, mas depois foi desinchando. Tirei uma outra foto também, que dava pra ver que tava desinchando um pouquinho. E agora ele tá muito, muito melhor. Eu tô com uma pequena, não sei se vai dar pra ver direito, mas eu tô com uma pequena cicatriz, ó. Tá vendo? Dá pra ver um pouco a cicatriz aqui no canto. Ó, o ponto foi bem aqui no início, ó. Assim, tá vendo? E ele tá um pouco escurecido também. Eu tenho olheira, tudo bem, mas ele tá um pouquinho escurecido em volta. Mas tá clareando cada dia que passa. Mas é essa a minha situação. Eu tô realmente muito confiante em Deus, de que tudo vai dar certo, de que no final das contas eu não vou contar nenhuma história triste. Mas eu confio em Deus 100%. E se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele também continua sendo Deus. Mas eu creio muito que vai dar tudo certo no final e que logo logo eu vou conseguir voltar aqui e contar pra vocês, fazer um outro vídeo contando pra vocês que tudo passou, que já tá tudo bem, que eu não tô enxergando mais sombra nenhuma. Mas por enquanto eu ainda tô nesse processo, então eu peço a vocês que orem por mim, que me coloquem aí na oração de vocês. Ai, eu sou muito chorona. Ai, pra que tudo dê certo, sabe? Eu vou continuar aparecendo por aqui com os meus vídeos, vou continuar feliz. Vocês que me veem lá no Instagram, vocês vão continuar me vendo por lá, feliz, sorrindo, porque eu acredito que é assim que Deus me quer.
E é assim que eu vou estar, porque eu confio muito nele e eu sei que tudo vai dar certo. Mas por enquanto esse ainda é o processo, eu ainda tô acompanhando e qualquer novidade eu conto pra vocês, tá? Volto aqui pra contar, fazer um novo vídeo sobre isso. Mas eu creio em Deus que tá tudo melhorando assim, que a minha visão tá clareando e que vai clarear ainda mais, tá bom? Mas é isso, gente, chorei. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Você que tá passando por isso também, fica calma, que Deus, ele tá com você, vai dar tudo certo, tá bom? Confia que Deus, ele tem o melhor pra gente, só que não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer tudo pra amanhã, né, pra ontem, só que não é assim, tudo tem um processo, a gente tem que aguardar e confiar, esperar e confiar em Deus. Então, continua aí nessa força que vai dar tudo certo e por aqui também vai dar. Então, é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui seu comentário do que você achou e assim... Ai, gente, só não me conta. Ai, porque fulano aconteceu isso e ficou cego. Gente, não me conta isso, que eu não quero saber. Porque, sério, no início eu fui pesquisar no Google sobre pessoas que tiveram a mesma situação e ficaram cegas. E, assim, isso é perturbador. Eu fiquei muito desesperada, então eu nem tô pesquisando mais sobre nada disso na internet, porque a gente acaba vendo coisas que a gente não quer ver. E, assim, são casos e casos. O meu caso é um caso, o caso da pessoa é outro caso, entendeu? Cada caso é um caso, não significa que a pessoa ficou cega que eu também vou ficar, tá? Só não comenta isso aqui, pelo amor de Deus. Não queiram me ver surtar aqui. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que tá aqui em cima ou aqui embaixo. E também tem link aqui na descrição pra você clicar e ir direto lá pro Instagram pra você conseguir me seguir por lá também, tá bom? Um beijo, se inscreve aqui no canal, não esquece e até o próximo vídeo. Tchau!